Quando foi a última vez que você se sentiu completamente à deriva, sem saber se o amanhã traria esperança ou apenas mais desespero? Maria, uma jovem de 20 e poucos anos, sempre sonhou em ser uma artista reconhecida, mas a vida a empurrou para o fundo de um mar de incertezas. Após um rompimento doloroso e uma série de reveses financeiros, ela decidiu deixar tudo para trás e se aventurar na costa da Espanha, buscando inspiração nas ondas e nas cores do pôr do sol. Porém, o que deveria ser um momento de liberdade se transformou em um pesadelo quando uma tempestade repentina a lançou ao mar, deixando-a à mercê das correntes traiçoeiras. Maria, com seu espírito indomável e uma vulnerabilidade exposta, lutou contra o desespero enquanto flutuava, cercada pelas águas escuras que pareciam querer engoli-la. Seu coração pulsava com o medo do desconhecido, mas também com a esperança de que alguém, em algum lugar, pudesse ouvi-la. Seu passado estava repleto de sonhos desfeitos, de promessas quebradas e de uma luta incessante contra a incerteza que a acompanhava como uma sombra. A artista que sonhava em se destacar enfrentava agora um desafio muito mais profundo: a luta pela própria sobrevivência. A costa ensolarada da Espanha, com suas águas cristalinas e praias de areia dourada, contrastava fortemente com a tempestade que se desenrolava no coração de Maria. O sol radiante que iluminava as vidas de muitos parecia um cruel lembrete de tudo o que ela havia perdido. Mas a vida tem uma forma estranha de redirecionar nossas rotas. Quando Maria finalmente foi resgatada por um homem misterioso, que se ocultava sob uma identidade simples e humilde, ela não tinha ideia de que ele era, na verdade, um bilionário fugido de seus próprios fantasmas. O principal conflito emergiu quando Maria, agora em segurança, se deparou com a realidade de que o homem que a salvou carregava o peso de um passado doloroso, um fardo que o impedia de viver plenamente. Juntos, eles precisariam enfrentar não apenas os demônios internos, mas também o preconceito e os desafios impostos por uma sociedade que muitas vezes valoriza mais o dinheiro do que o amor. A jornada de Maria se tornaria uma história de superação, amor e redenção, onde cada onda trazia uma nova lição e cada desafio se transformava em uma oportunidade de recomeço. Maria, agora sob o abrigo do homem que a resgatara, sentia-se em um limbo entre a gratidão e a desconfiança. A casa onde ele a acolheu era um refúgio, mas também um labirinto de segredos. O nome dele era Alejandro, e sua presença era envolta em mistério. Ele se mostrava gentil, mas havia um peso em seus olhos, como se cada sorriso fosse uma máscara que escondia um abismo. À medida que os dias passavam, Maria se via diante de novos desafios, não apenas para reconstruir sua vida, mas também para entender o homem que havia salvado sua alma. Em meio a essa nova realidade, Maria conheceu Sofia, uma artista local que se tornara amiga de Alejandro. Sofia era uma mulher de espírito forte e opiniões afiadas, que não hesitava em expor as verdades duras. Ela representava tudo o que Maria admirava e temia: a ousadia de seguir seus sonhos sem se deixar abalar pelas dificuldades. Porém, a relação entre elas era complexa. Enquanto Sofia encorajava Maria a se libertar de suas inseguranças, suas palavras muitas vezes soavam como críticas, fazendo Maria questionar sua própria capacidade artística e suas escolhas. A primeira grande prova que Maria enfrentou foi a abertura de uma exposição de arte, onde deveria apresentar suas obras inspiradas na costa espanhola. Inicialmente, ela hesitou em mostrar seu trabalho, temendo o julgamento tanto de Alejandro quanto de Sofia. A ideia de expor sua vulnerabilidade ao mundo a fazia sentir-se exposta, como se cada pincelada revelasse não apenas suas aspirações, mas também suas falhas. Quando finalmente se decidiu, a insegurança a consumia,
e uma sensação de fracasso começou a assombrá-la. Enquanto isso, Alejandro lidava com seus próprios demônios. Sua vida de riqueza e prestígio se tornara um fardo, e o medo de ser descoberto em sua nova identidade o mantinha em constante vigilância. Ele se via dividido entre o desejo de ajudar Maria a reerguer-se e o receio de que sua verdade pudesse machucá-la. Essa dualidade criava uma tensão palpável entre eles. E Maria, sem saber a realidade por trás do passado de Alejandro, começou a se afastar, temendo que sua fragilidade pudesse ser um peso para ele. As interações entre Maria, Alejandro e Sofia revelavam um turbilhão de emoções e expectativas. Maria se sentia como uma marionete, lutando contra as cordas invisíveis que aprendiam as suas inseguranças. A pressão social e o medo de fracassar se tornaram obstáculos imensos, desafiando sua determinação. Cada vez que pensava em desistir, algo dentro dela gritava por mudança, exigindo que ela enfrentasse não apenas a crítica externa, mas também seus próprios medos internos. Enquanto lidava com essas tensões, Maria começou a se questionar. Poderia realmente encontrar sua voz artística em meio a tantas incertezas? As relações em sua vida se tornavam um espelho de suas próprias lutas, refletindo suas inseguranças e suas aspirações. E assim, em meio a essa tempestade emocional, Maria se viu diante de um divisor de águas, onde cada decisão poderia levá-la a um novo começo ou a um retrocesso doloroso. Maria estava imersa em um turbilhão emocional, e a pressão para se destacar na exposição de arte apenas intensificava sua angústia. Uma semana antes da abertura, um incêndio devastador atingiu a galeria onde suas obras estavam armazenadas. A notícia chegou como um golpe, e Maria sentiu seu mundo desmoronar ao saber que havia perdido não apenas suas pinturas, mas também a esperança de um novo começo. O desespero a consumiu, e a fragilidade que havia tentado esconder agora se manifestava de forma contundente. Alejandro, ao perceber a intensidade da dor dela, sentiu-se impotente. Ele sempre quis ser o suporte que Maria precisava, mas agora a culpa e o medo de sua própria história o aprisionavam. A conexão que eles compartilharam começou a rachar, e o peso de seus segredos se tornava insuportável. Sofia, por outro lado, viu a situação como uma oportunidade para Maria se reinventar. Em vez de oferecer consolo, sua abordagem direta e impetuosa a deixou ainda mais confusa. Você precisa usar essa dor como combustível, Maria. A arte é sobre isso, exclamou Sofia, sem perceber que suas palavras ecoavam como um eco cruel nas inseguranças da artista. Essa pressão para transformar a tragédia em criação levou Maria a um ponto crítico. Ela começou a questionar não apenas sua capacidade artística, mas sua própria identidade. Enquanto lutava contra a tempestade interna, um novo elemento surgiu na vida de Maria. Uma antiga amiga de infância, Laura, apareceu inesperadamente. Laura, que havia seguido um caminho de sucesso em uma galeria renomada, começou a se envolver com Alejandro, sem saber dos laços complexos que uniam os três. Sua presença provocou ciúmes em Maria e uma sensação de inadequação que ela não conseguia controlar. As conversas entre Laura e Alejandro eram repletas de confidências e risadas, e Maria sentia-se uma intrusa em sua própria vida. A tensão entre as mulheres começou a criar fissuras na amizade que Maria tentava construir com Sofia. O sentimento de traição se instalou, e Maria passou a se sentir isolada, presa em um ciclo de comparações e autocríticas. As inseguranças que antes eram apenas sussurros, agora se tornaram gritos ensurdecedores, levando-a a considerar desistir de tudo. No entanto, em meio a essa escuridão, uma nova determinação começou a emergir. A dor e a traição que experimentava a impulsionavam a buscar uma forma de se expressar.
mesmo que isso significasse enfrentar seus medos mais profundos. Nesse momento de crise, Maria se viu diante de uma escolha: permitir que a tristeza consumisse seu espírito ou usar essa adversidade como um trampolim para sua transformação. A realidade de sua vida estava em constante mudança, e as interações com Alejandro, Sofia e Laura tornavam-se um campo de batalha emocional. Cada um deles representava um desafio que precisava ser superado, não apenas para se afirmar artisticamente, mas para encontrar seu lugar no mundo. Os eventos que se desenrolavam a levariam a um ponto de virada, onde revelações sobre o passado de Alejandro poderiam mudar tudo novamente. Maria estava prestes a descobrir que a verdadeira força não vinha da ausência de dor, mas da capacidade de enfrentá-la e transformá-la em algo belo. Assim, a jornada de autodescoberta e empoderamento de Maria estava apenas começando, prometendo reviravoltas que desafiarão suas convicções mais profundas. Maria estava em seu ateliê, rodeada por telas em branco e pincéis intocados, quando o telefone tocou. Era uma chamada inesperada do curador da galeria que havia se interessado por suas obras. Antes do incêndio, ele queria saber se ela ainda estava disposta a expor suas criações, mesmo após a perda trágica. A princípio, Maria ficou em choque. A ideia de expor sem suas pinturas parecia absurda e quase cruel. Contudo, à medida que a conversa avançava, uma centelha de inspiração começou a brilhar em seu interior. A proposta do curador era não apenas uma oportunidade, mas também um desafio: criar uma nova coleção que refletisse sua jornada, incluindo a dor da perda e o processo de superação. Enquanto desligava o telefone, uma onda de emoções a invadiu. O desespero cedeu lugar a uma determinação inesperada. Maria percebeu que, se pudesse canalizar sua dor em algo novo, poderia não apenas resgatar sua identidade artística, mas também transformar sua tragédia em uma poderosa declaração de resiliência. O que antes era um fardo, agora se tornava um trampolim, uma chance de reescrever sua história. Essa revelação trouxe um misto de medo e excitação. Ela sabia que o caminho à frente seria repleto de desafios, mas agora estava disposta a enfrentá-los. Com essa nova perspectiva, as interações com Alejandro, Sofia e Laura mudaram de tom. Maria sentiu que precisava ser honesta sobre suas emoções e inseguranças. Ao invés de se deixar abater pela presença de Laura, decidiu que poderia usar essa rivalidade como motivação. O ciúme que antes a consumia se transformou em combustível criativo. Ela começou a trabalhar em sua nova coleção, mergulhando em cada pincelada com uma paixão renovada, cada cor representando uma faceta de sua luta interna. As conversas com Sofia também se tornaram mais significativas. Maria, ao invés de evitar a amiga, buscou apoio e colaboração. Juntas, elas discutiram a ideia de uma instalação interativa que não apenas apresentasse as novas obras de Maria, mas também envolvesse o público em uma experiência emocional. Essa nova abordagem trouxe uma sensação de união, e Maria sentiu que, ao compartilhar sua vulnerabilidade, estava fortalecendo não apenas sua arte, mas também suas amizades. No entanto, a sombra do passado ainda pairava sobre ela. Alejandro, que havia se afastado devido aos seus próprios demônios, parecia hesitante em se reaproximar. Maria percebeu que, para seguir em frente, precisava confrontar não apenas suas inseguranças, mas também o papel de Alejandro em sua vida. Ela sentia que havia mais segredos entre eles, e a necessidade de esclarecer essa relação a impulsionava. A ideia de um confronto a deixava ansiosa, mas também empoderada. A nova trajetória de Maria estava repleta de incertezas, mas pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que estava no controle. A transformação que estava vivendo não era apenas sobre arte, mas sobre resiliência e autodescoberta.
Com cada dia que passava, ela se sentia mais forte, mais capaz de enfrentar não apenas os desafios criativos, mas também as complexidades emocionais que a cercavam. O que antes parecia uma simples exposição de arte, agora se tornava um palco para a sua vida, uma oportunidade de enfrentar seus medos e abraçar suas verdades. Maria estava prestes a descobrir que a verdadeira essência da arte não reside apenas na beleza, mas na capacidade de transformar a dor em algo significativo. E assim, enquanto se preparava para a exposição, uma nova força começava a brotar dentro dela, prometendo um clímax que não apenas revelaria sua arte, mas também sua verdadeira essência. O dia da exposição finalmente chegou, e o nervosismo se misturava à excitação no estúdio de Maria. As paredes estavam adornadas com suas novas obras, cada uma contando uma parte da sua jornada de dor e superação. Porém, a sensação de vulnerabilidade a acompanhava como uma sombra. O público começava a chegar, e ela se sentia exposta, como se cada espectador pudesse ver não apenas suas pinturas, mas também suas inseguranças mais profundas. Quando Alejandro entrou, seu coração disparou. Ele parecia hesitante, mas determinado. Maria sabia que esse poderia ser o momento decisivo, tanto para sua arte quanto para a relação que tinham. Ela se lembrou das conversas que tiveram, das promessas não ditas e das feridas que ainda precisavam de cura. No entanto, o que ela mais temia era o silêncio que se instalou entre eles, um abismo que parecia intransponível. Ela respirou fundo e decidiu que não poderia deixar que a oportunidade escorregasse entre seus dedos. Com coragem, se aproximou de Alejandro, que estava olhando para uma de suas telas, uma obra que representava a transformação da dor em beleza. Alejandro, ela começou, sua voz trêmula. Precisamos conversar. Os olhos dele se encontraram com os dela, e algo mudou. Uma fraqueza que antes parecia insuperável começou a se desfazer. Maria sabia que precisava enfrentar não apenas os sentimentos de ciúmes e inseguranças, mas também os medos que a impediam de se abrir completamente. Eu sinto que há coisas que não foram ditas entre nós, verdades que precisamos encarar. Ela continuou, gesticulando para as telas ao redor. Esta exposição é sobre isso, sobre a verdade, sobre a dor e sobre o poder de superá-las. Alejandro hesitou, mas em vez de se afastar, ele deu um passo à frente. Eu também sinto isso, Maria. Sempre senti. O que aconteceu entre nós, a distância, as palavras não ditas, tudo isso me machucou de uma maneira que eu não soube lidar. Mas eu quero tentar, quero que você saiba que eu estou aqui e que sua arte me inspira. O diálogo entre eles se desenrolou como um balé delicado, cada palavra sendo uma pincelada que preenchia os espaços em branco de sua relação. O público ao redor se tornava um pano de fundo, não mais uma distração, mas um testemunho da transformação que estava acontecendo. Maria percebeu que a verdadeira arte não era apenas o que estava nas paredes, mas também o que estava acontecendo dentro dela e entre eles. O desafio não era apenas expor suas obras, mas também expor sua vulnerabilidade e abrir-se para a possibilidade de um novo começo. Com o coração acelerado, Maria se voltou para a galeria e começou a falar. Essas obras representam não apenas o que perdi, mas também o que encontrei em mim mesma. Cada cor, cada forma, é uma reflexão da luta que enfrentei e da força que descobri. Não se trata apenas de dor, mas de resiliência e esperança. Enquanto falava, sentiu que estava não apenas se libertando de suas inseguranças, mas também inspirando outros a fazer o mesmo. A energia na sala mudou, e ela percebeu que, ao compartilhar sua verdade, estava criando uma conexão com o público, tornando-o parte de sua jornada. Ao final da noite, enquanto as pessoas se dispersavam e parabenizavam Maria, ela sentiu uma onda de alívio e empoderamento.
A exposição não apenas revelou sua arte, mas também a curou de dentro para fora. Alejandro a abraçou, e naquele momento ela soube que estava pronta para reescrever sua história, não apenas como artista, mas como mulher forte e determinada. A experiência a transformou, e Maria percebeu que a verdadeira vitória não era apenas sobre superar a dor, mas sobre encontrar o poder de se conectar, de ser verdadeira consigo mesma e com aqueles ao seu redor. A sombra do passado ainda existia, mas agora ela sabia que tinha a força para enfrentá-la, e isso era o que realmente importava. Após a exposição, a vida de Maria começou a se transformar de maneiras que ela nunca imaginou. A conexão que havia estabelecido com Alejandro se fortaleceu, permitindo que eles se apoiassem mutuamente em suas vulnerabilidades. Juntos, começaram a explorar suas paixões e sonhos, criando um espaço seguro para dialogar sobre suas inseguranças e esperanças. A sensação de solidão que antes a envolvia foi substituída por um calor reconfortante de pertencimento. O impacto da exposição também reverberou na comunidade artística ao seu redor. Amigos e desconhecidos se aproximaram, inspirados pela autenticidade de suas obras e pela coragem de Maria em se expor. Ela começou a receber convites para novos projetos, colaborando com outros artistas e compartilhando suas experiências em palestras. Cada interação era uma oportunidade de inspirar outros a superarem suas próprias lutas, e isso trouxe um novo sentido à sua vida. Refletindo sobre sua jornada, Maria percebeu que cada desafio, cada lágrima derramada, havia sido um passo necessário para se encontrar. O medo de fracassar que a paralisara por tanto tempo agora se transformava em motivação. Ela entendeu que o verdadeiro sucesso não estava em ser reconhecida, mas em ser fiel a si mesma e às suas emoções. A arte se tornou uma extensão de sua alma, um meio de comunicação que transcendia palavras. As relações ao seu redor também passaram por transformações significativas. Ela se reconectou com amigos que havia deixado para trás durante os momentos difíceis. Juntos, celebraram suas vitórias, e Maria se tornou uma fonte de apoio e inspiração para eles também. O círculo de amizade que antes parecia pequeno, agora se expandia, trazendo novas vozes e perspectivas. A vitória inesperada na vida de Maria não se limitou apenas ao seu crescimento pessoal, mas se espalhou por toda a sua comunidade. Sua coragem em se abrir e expressar sua dor incentivou outros a fazerem o mesmo, quebrando barreiras e promovendo diálogos sobre saúde mental e superação. Ela se tornou uma defensora da inclusão e da diversidade em sua arte, acolhendo diferentes histórias e experiências. Maria, agora, não era apenas uma artista, mas uma mulher empoderada que havia aprendido a abraçar sua jornada. Ao olhar para as telas que havia criado, via não apenas cores e formas, mas a representação de sua resiliência e capacidade de renascer. Ela sabia que as sombras do passado poderiam voltar a assombrá-la, mas agora estava preparada para enfrentá-las com força e determinação. Por fim, ela compreendeu que a verdadeira superação não é o fim da dor, mas a capacidade de transformar essa dor em algo belo e significativo. Essa era sua nova história, e ela estava pronta para compartilhá-la com o mundo. Você viu como a jornada de Maria pode refletir as lutas que todos enfrentamos? Agora quero ouvir de você. Quais desafios você já superou e como eles moldaram quem você é hoje? Deixe seu comentário abaixo e juntos podemos inspirar uns aos outros. Se você gostou dessa mensagem e acredita que ela pode fazer a diferença na vida de alguém, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhá-lo com quem precisa ouvir isso hoje. E, por favor, se inscreva no canal e ative o sino para continuar acompanhando novas histórias que tocam o coração. Sua participação é o que torna esse espaço tão especial.